Olá, muito bem-vindo, que você esteja muito feliz hoje, porque nós estamos. Mais um Você em Cena começando e todo dia, aliás, toda semana a gente tem algo surpreendente, né, João? Sim, histórias, Sempre a né? gente tem A histórias gente coleciona surpreendentes. histórias. É, termina uma gravação, a gente fala, nossa, foi tão bacana, foi tão legal, e na outra semana vem uma melhor que a É, outra, né, João? porque eu acho que cada um, quando a gente pesquisa e conhece pessoas nas nossas profissões, né? Na sua, principalmente de RH, a minha, com muitas pessoas. No dia a dia, na correria, tudo é bonito, lindo, mas você conhece às vezes por alguma pesquisa ou por algum trabalho que a gente faz junto, a fundo, um pouquinho mais a fundo e fala, nossa, que história, né? Isso pode e deve ser um exemplo para as pessoas, né? Porque Sim. quando todo mundo vê uma empresa, quando todo mundo vê uma família estruturada, parece que é tudo muito fácil, né? A pessoa teve muita sorte, né? E a gente vê nessas histórias que a gente gosta, fala, nossa, vamos conversar com ela, é exatamente algo que se diferenciou, né? E que traz para a gente como família também, como negócio, algum exemplo, né? E eu estava falando agora há pouco, né, que é uma coisa que eu acho muito bacana. O sucesso é sensacional, né? Sim, Mas mais do que o sucesso é o caminho que você percorre sim. para chegar nele, né? É, Então eu acho que as histórias que a gente conta aqui, as histórias de superação, elas sem dúvida nenhuma, elas são um modelo, né, a ser seguido, a que as pessoas que estão assistindo persista naquilo que sim, gosta, persista no sonho que se tem, porque realmente vale a pena. sim. João, a gente tem uma história hoje de superação muito bacana, né? Tem bastante coisa nessa história. E hoje, quem está em cena é a Aline. Quem é a Aline em cena? Obrigado pelo convite, João, Edna. A Aline é uma confeiteira, guerreira, batalhadora, empresária, empreendedora, mãe, amiga, esposa. Eu acho que eu tento concentrar um pouquinho de tudo Olha que nessa pessoa bacana. aqui. É. Agora vamos colocar ela em cena um pouquinho antes? Vamos, mas você sabe o que eu achei É, bacana na apresentação da é, Aline? Eu sempre digo que muitas pessoas têm dificuldade de dizer quem são de verdade, é, né? E eu sempre bato nessa tecla. E ela foi lá e deu o é. recado Mas certinho, o né? Você em Cena gosta de saber quando você mesmo, a Aline, como é o seu nome inteiro? Aline Lores. A Aline Lores entrou em cena. Lá pequenininha, a Aline correndo, filha de quem, Sim, irmã de quem, como é a sua família e de onde vamos veio? lá. É, a minha família. Minha mãe foi a base, acho que de tudo. Sou filha de pais separados, hoje não tenho mais nenhum dos dois Sim. aqui. O nome deles? Minha mãe Sueli, meu pai Euclides. Mas a minha mãe foi a guerreira, a pessoa mais importante, acho que desse universo, Sim. no meu entendimento pessoal para a vida, com toda certeza foi a minha mãe. O que ela Minha fazia? mãe, foi ela que deu esse pontapé inicial na vida gastronômica da família, né? Ah, é. Ela que começou a fazer os doces Olha que por legal. para sobrevivência mesmo, porque ela era aquela mulher que tinha uns pais muito rígidos. Quando ela casou, eles não deixaram ela sair de casa, filha única, casou e continuou morando dentro da casa dos pais. Nunca teve uma oportunidade de estudo, não por falta de condições financeiras, mas sim pela mentalidade, acho que da época, de que a mulher tinha que ser a dona de casa, lavar, passar e aprender corte e costura. Então, sempre isso ela passou muito pra gente. Você nasceu aonde? Nasci aqui em São Paulo, tenho 2 irmãos, a Silene e o Daniel. Sou tia também, adoro os meus sobrinhos. Sou mãe da Júlia e da Tainá. Tainá, que é a minha parceirona, tá ali do lado sempre. Nós vamos falar dela. Sim. Sim. Eu falo que assim, é ela que me empurra todo dia, né? E a minha mãe começou a fazer doce mesmo para vender, para sobreviver, para sustentar a família, porque o meu avô, ele ficou doente, perdeu tudo. Minha mãe já era separada do meu pai. E a única coisa que ela sabia fazer, de fato, era cozinhar. E o doce foi, acho que, o caminho mais... Eu falo que o doce, ele agrega, né? Ele traz emoções pra gente. Então, assim, acho que com a venda dos doces que ela fabricava, ela conseguiu sustentar a família,
colocar todo mundo e dar esse direcionamento, né? No meu caso, foi... E deixa eu te perguntar uma coisa, Aline. Você acha que você se inspirou na sua mãe? Era esse o sonho que você tinha quando você era criança, nessa época? Então, não era. Não era? Não era. É. Eu também fui um pouco pela sobrevivência, né? Uhum. Eu tive outra profissão, tenho uma outra formação, porém... Eu sou patologista, nada a ver, né? Trabalhei muito tempo na área de biomedicina, trabalhei com laboratórios também, e assim, eu falava, não é pra mim. Tanto que quando tinha que ajudar a minha mãe a fazer alguma coisa, a gente, ai, que saco, mas você né? escolheu tem que fazer. por opção Mas de... depois eu acabei escolhendo porque também... uma gravidez inesperada na adolescência, e eu falei assim, tá, e agora o que eu vou fazer? Sim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar dependendo da minha família para sustentar a família que eu vou criar, que eu estou construindo agora. E aí eu comecei a fazer os docinhos para vender no colégio, porque eu estudava ainda. Então eu fazia biscoitinho, então, fazia um brigadeiro também para renda. Pela renda, ainda não era por amor, para renda. A minha avó, eu lembro que a minha avó fazia algumas coisas assim para me ajudar, então assim ela falava: hoje eu fiz um biscoitinho lá. Então eu colocava no saquinho, dava um lacinho, levava na hora do intervalo para vender. Até que alguém maior vai cortando a gente, né? Aí a cantina a cantina do colégio viu que eu vendia e falou, não, ela não pode mais vender, né? E aí vendia depois, na hora da saída, falava para as amigas, o brigadeiro, fazia um brigadeiro que era assim, uma coisa sensacional, então assim, as amigas começaram, hoje você traz um brigadeiro, amanhã traz um brigadeiro. Comecei assim no colégio, vender, porque assim, precisava de um trocado, né? Eu me sentia... Falava assim, nossa, como eu posso deixar só minha mãe ali, né? Tipo, ser responsável pelo um ato meu. Então, eu já me sentia responsável pelo que eu tinha criado ali naquele momento, né? Que era uma nova vida. Mas o sonho, nessa época, qual que era? O sonho acho que era de continuar estudando, de terminar os estudos. Mas eu não queria, assim, eu não gostava muito da cozinha. Até que... Ainda assim, sabia fazer, por isso você escolheu para vender, sim, mas ainda não era um sonho porque, empreendedor assim, não era um sonho empreendedor, assim, eu ajudava minha mãe, mas eu via o sacrifício que era. Então, assim, eu via minha mãe passando as madrugadas inteiras fazendo. Eu falava, não, eu não quero isso para mim. Eu acredito que também consegui mudar um pouco essa história dela, porque a minha mãe fazia era uma coisa assim muito caseira mesmo, assim, coisa que assim ela não tinha ninguém para ajudar, porque ela não queria que colocasse. Nós ajudávamos assim na parte assim, vai lavar a louça, vai fazer outra coisa, auxiliar, mas assim, né? auxiliar. Mas a mão na massa mesmo era minha mãe. Você sabe que eu queria te fazer uma pergunta? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que as histórias que a gente conta aqui de superação, de sucesso, inspira pessoas. E eu não tenho dúvida que hoje você vai estar inspirando outras pessoas. Talvez algumas Alines, né, João? Sim. Mas você, sem dúvida nenhuma, tem uma história de superação. O que eu acho importante é você falar para nós, né? Como que isso foi acontecendo, né? Qual foi essa inspiração? Como é que foi que a Aline foi descobrindo que ela queria ser quem ela é hoje? Sim, por ver a minha mãe nesse sofrimento, porque realmente não é fácil, gente, é muito trabalho. E eu falava assim, como nós trabalhávamos, que hoje eu também, até hoje ainda tenho, tá? A gente trabalha em feirinhas de artesanato, com barracas. Até hoje eu falo que ainda é uma das minhas maiores rendas, são as feiras que a gente faz. Hoje eu tenho 2 lojas e uma fábrica, porém ainda a maior renda vem da feira. E eu falava assim, nossa, é muito sofrimento, não tem como ser só assim, sabe? Passar a madrugada inteira trabalhando para no outro dia vender, para chegar em casa e começar a fazer de novo. Eu falei assim, eu não quero isso. Eu gosto de fazer, eu gosto, mas eu não quero, só essa vida. Então foi quando eu comecei a pensar na minha loja. E aí eu falei assim, bom, agora vou dar andamento ao meu sonho. E aí foi quando eu comecei a pensar em montar a loja. Hoje eu trabalho já há 22 anos.
A minha primeira loja tem 5 anos, a segunda loja tem 1 ano e meio. E a gente está pretendendo expandir. Bacana. E eu queria que você falasse para nós esse processo, né, de você conseguir realizar, porque você vai dizer para nós quem é você hoje, né? Então, você tem uma empresa, tem loja, tem uma fábrica, enfim. Mas o que a gente quer entender é o passo a passo desse processo, né? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, parece fácil, né? Você chegar lá e resolve, acontece, mas o passo a passo disso é difícil, né? Dores acabam acontecendo. Sim. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi esse processo. Sim, muitas dores. Comecei a trabalhar quando eu comecei, fazia até quando, bem no comecinho mesmo, eu fazia tudo na casa da minha mãe, porque eu não tinha minha casa ainda. Então, eu fazia na casa da minha mãe. Eu também passava as madrugadas todas fazendo, porque muitas vezes eu tinha que esperar ela terminar de usar o forno para poder dividir o forno com ela, para poder começar a preparar o meu doce ali para vender. E nessa época você já tinha se formado, já era patologista formada ou ainda não? Não, ainda não, tava terminando. Mas assim, também aí já não tava muito mais. Eu falei, não, acho que eu vou para a cozinha. Por quê? É uma venda, quando a gente começa a trabalhar, principalmente nesse ramo de feiras, que você tem um contato direto com o cliente, é o toma lá da cá. A feirinha, quando você falou, é o lugar de olhar, olho no olho, de conversar, começa, acho que, ter um sabor diferente, né? Sabor mesmo, né? Mas um sabor de conquista e, ao mesmo tempo, de realização da pessoa que compra e fala, nossa, exatamente. É o que eu sinto falta hoje na loja, vou ser bem sincera. Porque na loja, eu não fico ali no balcão atendendo o cliente. Então, assim, a gente até ouve, eu entrando, eu saindo da loja. A gente tem muitos feedbacks, Instagram, milhares, né? Mas, assim, eu não tenho tanto aquele contato, assim, nossa, mais frio, né? Você que faz, ai, que delícia, ai, que maravilhoso, ai, que... Não tem, é uma né? Coisa mais fria. Tanto, saiu tanto, planilha. Sim, essa parte eu sinto muita falta, vou ser bem sincera. E quando você... eu vejo uma coisa assim, se encontra às vezes nas gravações, né? Sim. E uma coisa que chamou bastante atenção até para chegar a gente também a estar aqui hoje. O brilho nos olhos dela sempre. Primeiro sempre feliz, sorrindo. Não, e depois o brilho nos olhos de falar, olha, experimente esse aqui que é sensacional. Esse aqui, então ela tem tanto entusiasmo para mostrar o produto, tanto orgulho para mostrar, que a gente sente aquilo, nossa, é uma pessoa já de propósito nisso, né? Sim. Tipo assim, tem maior realização de fazer o que eu faço. Eu falo que assim, quando eu crio algum doce, porque não, hoje, mesmo sendo a empresária que eu sou a empreendedora. Porque o empresário, eu acho que ele vai muito ali só no monetário, entendeu? Sim, E o empreendedor, ele vai ali atrás do sonho dele. Sim. Então, assim, ele quer saber se o cliente dele gostou, se o cliente dele aprovou. Eu crio ainda as minhas receitas, eu passo para os meus colaboradores aquilo. Você cria, começa a vender muitos, começa a falar, nossa, o que eu criei. Sim, as minhas receitas, a inspiração foi na minha mãe, mas eu modifiquei muita coisa. Sim. Então, assim, eu crio receitas e quando eu vou passar para um colaborador aquela receita, eu falo assim, você tem que colocar o mesmo amor, o mesmo carinho que eu tô te passando, que eu tô te ensinando, eu quero que você coloque, porque eu quero que o meu cliente receba isso. E é legal virar um propósito, né? Tem que virar. E você vê como que as coisas são, né? Como essa história do fazer o que gosta, como essa história do propósito que você tem, faz total sentido. A Aline, a gente estava falando da questão dela fazer isso com tanto amor, né? Com tanta dedicação, com tanta coisa que transmite, porque acaba transmitindo esse amor, né? Então, independente, um médico patologista tem, teoricamente, um respeito, uma autoridade, né? E, de repente, ela foi fazer o que ela amava. E você vê que é uma área totalmente diferente, né? Uma área podia estar ganhando dinheiro, só que triste. Assim, tá bom, triste, eu trabalhei, ganhei. Domingo é triste, porque você fala de uma segunda-feira. E para quem tem propósito, é o contrário. Olha que bacana. Amanhã eu vou, né? Eu sou muito assim também. Então, assim, a Aline, por si só, ela já sorri com os olhos, né? Eu acho incrível, né? Eu falo do Borel. O Borel, ele sorri com os olhos. Eu acho maravilhoso as pessoas que sorriem. Mas quando fala de doce, né? Nossa, fala de doce, uma pauta de doce. E o Borel gosta de um docinho. Então, e a Aline, ela tem essa mesma característica, ela sorri com os olhos. Na hora que ela fala
com tanto amor disso que ela faz, gente, isso sim eu acho que tem que ser inspiração, né, Você sabe Aline? que o Você em Cena, a gente anda nesse sentido, né? De procurar histórias, e também nosso treinamento é isso. Por que que eu trouxe o Borel, por exemplo, que trabalhou em outro lugar comigo? A pessoa que quer muito. Se a pessoa falar assim, eu quero muito, eu nem olho o currículo dela. Sim. Né? Porque começa a ser muito bacana, o fardo é muito mais leve, porque eu gosto do que eu estou fazendo, é isso que eu quero. E aí você quer que chegue logo tal dia, porque vai gravar tal coisa, no caso do seu, você vai produzir, porque vai ter uma feira e vendeu tudo. E isso é um negócio que impulsiona muito a gente, né? E o fardo vai ficando pequeno, Sim. já não é mais trabalho. Sim. Né? Eu gosto muito, eu falo que eu já acordo assim, já pensando o que eu vou fazer, o que eu vou criar de novidade. Eu deixo a equipe doida, porque assim, a gente tem uma gama, uma lista ali. Eu nem sei mais quantos produtos a gente tem em delivery, dentro da loja. Fala, mais um, pra quê? Tanta coisa, pra quê? Eu falo, E você cria todos os dias uma receita nova? Não digo todos os dias, porque a gente realmente tem muita coisa. A demanda hoje na loja já é uma coisa bem grande. Na fábrica, eu trabalho a parte B2B, que eu vendo para outros estabelecimentos venderem o meu produto. Eu faço muito restaurante, churrascaria, que também entregam ali o nosso produto. E o carinho é o mesmo, porque eu falo assim... O meu bolo, ele tem que ser o mesmo bolo que a pessoa vai comer na feirinha, na minha loja, na churrascaria. Ele tem que estar com o mesmo sabor. E passar essa emoção que eu sinto quando eu vou entregar para o meu cliente, independente ele qual for, eu quero que ele receba essa mesma emoção. Então, independente do cliente que for. E eu falo que ali, aquele momento de criação, que é o que mais me inspira a fazer, é onde eu transformo passo acho que todo o meu carinho para aquele produto. Que entra em flow, né? Entra em flow, porque isso é sensacional. O flow diz que quando a gente entra no flow mesmo, aquilo que você está criando um doce, é tão intenso essa relação do lado direito emocional e racional, que você esquece vontade de comer, de sair, esquece, perde hora, porque você está ali. Não tem hora. Quando a Você pessoa está entra nesse entregue, estágio, né? Você está completamente entregue. Então, eu acho que essa é a mágica de fazer o que se gosta, né, Aline? Porque eu acho que não tem preço, não tem salário. Ainda que você não vendesse nenhum, se eu te desse uma infinidade de sabores que eu gostaria que você fizesse, ainda que você não ganhasse, você faria, porque isso é paixão. Você acha que um empreendedor que só quer, vende bem doce, então eu vou fazer doce, vai lá, só empreendedor, é só investidor, você acha, como é que funcionaria? Você acha não, que funciona? Eu acho que não funciona. Até para eu entender isso, demorou um tempo. Porque, assim, a gente tem as contas para pagar. Ninguém vive só de amor, né? A gente tem ali Claro. Então, assim, minha contabilidade fica assim, não, você tem que dar resultado, tem que dar resultado. E eu pensava assim, nossa, por que eu não tenho tanto resultado assim? Eu tenho resultado. Eu não posso me espelhar, talvez, em outra empresa que a gente fala, nossa, por que ele conseguiu? Mas ele tem ali um investidor atrás dele. Eu não tenho um investidor. Não, eu falei, né? Só o investidor, sem o coração, não funciona. Não, e até Porque quem que vai colocar a emoção no lugar? Os funcionários? Muitas vezes eles precisam da gente estar impulsionando, emocionado, fazendo, querendo, para ele também estar. Eu vou te contar uma coisa, João. Eu tenho ontem alguns clientes que eu ainda faço questão de atender, porque são clientes antigos, bem antigos, de quando eu comecei. Então, assim, por que não atender? Por que direcionar ele para uma vendedora, né? E não atender ele? E aí, ontem mesmo, uma cliente me chamou e falou assim, Aline, sábado, o meu filho já vai fazer 16 anos. Aí eu falei, como assim, 16 anos? Ela falou assim, não, eu quero encomendar o bolo, 16 anos. Eu fiz o bolo do aniversário de 1 ano dele. Então você fica pensando assim, nossa, e todos, e assim, a família dela inteira, todo mundo compra o bolo comigo, não compram em outro lugar. Eu já até ouvi falar assim, gente, pedi um bolo de última hora, mas não é igual da Aline, então eu não vou, vamos comprar outro, vamos comemorar com ela. E eu faço questão, quando eu sei que o bolo é dela, eu faço questão, eu falo, não, gente, deixa eu fazer esse. Mas você tá atrapalhada, tá fazendo outra coisa. Não, esse eu vou fazer. Então, assim, tem alguns clientes que a gente tem que ter esse... É muito envolvimento. Você faz algum doce que fala assim, esse doce eu lembro da minha mãe? Faço.
Fala Tem bastante. Tem um doce que é a torta de limão, que assim, a minha mãe fazia um... eu já sei, e é um dos que o João gosta, que quando eu levo lá na TV eu sei que ele gosta, que é a torta de limão, que só ela fazia assim, sabe? Era uma especialidade, ela fazia aquele doce e não tinha igual. Vi outras receitas, testei outras receitas, faço ela até hoje, e eu vou te falar, com 23 colaboradores que eu tenho, ninguém consegue fazer igual. Olha, a dona Sueli ensinou certinho. Sim. Agora, uma outra pergunta. E qual doce que a nova geração você faz e fala, lembra a nova geração que está entrando na... Porque ela tem sangue empreendedor. Conversei um pouquinho, nossa. Ai, tem bastante coisa. Qual que ela eu falo gosta? que essa é a geração Nutella, né? Que eu falo que eu abomino, porque assim, eu falo, confeiteira pra mim que fala assim, eu sou confeiteira. Falo assim, e que bolo que você faz? Faço bolo de aquela marca de leite instantâneo com Nutella. Nem sei se podia falar a marca, pode, mas enfim, a pode. gente fala de leite ninho com Nutella. Eu falo, pra mim não é confeiteira. Confeiteira é aquele que mexe a panela, Mas ela é mais que rápido, faz o mas doce. vamos resolver rápido. A nova geração é essa, mas a Tainá, minha filha, ela também é uma grande inspiração. Ela vai falando, mãe, vamos fazer uma coisinha ali. Ela gosta assim de um pistache, a gente faz um bolo lá na loja com creme de pistache que foi inspiração nela. Não é uma coisa jovem. Com a boca cheia de água já. Não é uma coisa assim tão jovem, né, de gostar assim, que os jovens mais gostam mesmo de mais E chocolate. a Tainá, ela com certeza foi influenciada por você. Foi, Tainá? Eu acredito que sim, o bichinho ali do empreendedorismo picou ela. A Tainá, tão bem como eu, teve a oportunidade de ter uma formação, e aliás, uma não, duas, né? Porque começou duas e parou. O que ela estudou? Engenharia Civil e agora está fazendo administração. Tá. Aí é bom, Tem que muito fazer, bom. você tem que fazer. Engenharia Civil já estava para terminar e desistiu. Já tem uma boa base para acompanhar as obras futuras. Sim. Não é? Ô, Aline, eu quero ir um pouco mais fundo, né, na tua história, porque assim, eu acho fantástico. Primeiro que doce é um negócio que você encanta qualquer pessoa, né? Mas eu queria que você eu queria que você me contasse um pouco mais quais foram as dores desse processo, porque eu acho que você não começou empreendedorismo, né? Não, as Eu acho que dores você não não é começou fácil. com fábrica, com loja. De Como é jeito que nenhum, foi esse de passo a jeito passo? nenhum. Conta pra mim. Olha, bem difícil no começo, morava ainda na casa da minha mãe, esperava ela fazer de madrugada, terminar o dela para começar o meu. Depois um pouco já foi para minha casa, só que assim, eu não tinha um carro para transportar. Eu dependia muito assim de um carro emprestado. O meu cunhado, eu falo que o meu cunhado e o meu sogro, nossa, eles não tinham mais final de semana, porque eles tinham que emprestar o carro para a gente poder trabalhar, né? Então, e ajudava nisso. Noite sem dormir. Tem uma história que eu conto. Quando nós conseguimos comprar o nosso primeiro carro, esse era uma Fiorino. Esse carro, ele furou 3 vezes o pneu no mesmo dia. Eu falo que assim, é a parte que mais me... Era para não entregar. Que não era para trabalhar aquele dia, não era. E ele furou o pneu. E assim, a gente vivia numa situação que eu trabalhava, né? Vendia ali a mercadoria. Eu saía da feirinha. Nessa época eu trabalhava na Feira da Praça da República. Muito antiga, ainda tem. Hoje eu não trabalho mais lá, mas a feira ainda acontece. E eu saía da feira, passava no mercado, comprava de novo lá 2 latinhas de leite condensado, um pacote de farinha, uma cartela de ovo, para poder produzir. Hoje, eu falo que a gente compra assim, eu faço pedido de leite condensado e entrega um caminhão de leite condensado lá na fábrica. Mas nunca foi assim, sempre foi muito difícil. Passei um pouquinho dessa história também, eu estou numa nova fase agora, eu estou dando alguns cursos. E eu mostrei para essas alunas que assim, nada foi fácil. Até eu chegar hoje, onde eu cheguei, batalhei muito. Então assim, era noite sem dormir.
contas atrasadas que você fala assim, meu Deus, eu pago a conta de água ou a conta de luz, porque eu preciso dos dois para trabalhar. E com criança pequena, tinha a Tainá que era pequena na época, então assim, foi muito dolorido. E o maior entrave no começo foi então a falta de estrutura, A né? falta de estrutura, assim, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha batedeira, não tinha nada. Nesse começo, usava a emprestada da minha mãe. Já começando a trabalhar, já comprei as minhas coisas, consegui, montei a minha casa, fui morar, na verdade fui morar na casa da minha sogra. Primeiro lugar, minha primeira casinha foi na casa da minha sogra. Os meus sogros foram pro interior e deixaram a casa pra gente. Mas também era uma coisa assim, porque eu morava na casa da frente e os meus cunhados moravam na casa do fundo. Eu estava acostumada naquele ritmo de trabalhar de madrugada. Só que assim, como que você liga uma batedeira que é super barulhenta, né? 3 da manhã. 3 da manhã, exatamente. Com eles tendo que acordar às 5 para ir trabalhar também. Então foi uma coisa assim, bem até eu conseguir realmente comprar minha casa e sair de lá, foi bem dolorido, assim, bem difícil. Eu não tinha geladeira o suficiente, então assim, tinha que realmente trabalhar com as condições que eu tinha no momento. Mas eu nunca desisti. E o que você acreditava, né? Porque assim, quando você tem um sonho, quando você está num processo de empreender, você acredita em muitas coisas, Acreditava muito, acreditava que ia dar certo, porque na época que nós começamos a trabalhar com feirinha, o meu marido, que trabalhava numa empresa, então assim, ainda tinha ele para segurar as pontas, assim, se nada dá certo, ele tem o salário dele, mesmo sendo pouco, ele tinha o salário dele. E a empresa, um dia ele chegou para trabalhar, a empresa estava de portas fechadas, não saiu de lá sem receber nada, não conseguiu receber, acho que nem o fundo de garantia, que não tinham depositado. Então, falei, e agora? O que a gente faz? Foi quando a gente começou a trabalhar na porta da faculdade São Judas, ali no bairro da Moca, eu morava próximo. E o fiscal, eu montei uma barraquinha bem pequenininha, trabalhei, vendi tudo. Tenho clientes também, desde a época da faculdade. Nossa, muito legal. E nesse momento você não pensou, de repente, em voltar para o laboratório? Não. A conta do fiscal lá. Então, o fiscal, o primeiro dia vendi tudo. Aí tinha outras pessoas que ficavam lá, mas eu não sabia esquema, não sabia o que acontecia, né? Aí o primeiro dia eu vendi tudo, eu fiquei super feliz, falei, bom, já vou passar, tinha um mercado 24 horas, vou comprar mais leite condensado, vou fazer mais brigadeiro, toda feliz. Aí fiz isso. No segundo dia cheguei lá para montar, acabei de montar, era uma barraquinha super pequenininha, acho que tinha, sei lá, não tinha 1 metro, era bem pequenininha mesmo. Dependia do carro do meu sogro para ir levar e buscar. Porque nós não tínhamos carro, então você tem que transportar de alguma forma. E aí, a hora que eu acabei de montar a barraca, chegou um senhor lá, ele pegou e falou assim, o que você está fazendo aqui? O que você pensa que você vai fazer aqui? Eu falei, não, vou vender eu tinha umas tortinhas de morango, um brigadeiro, vou vender meus doces. Ele falou assim, não, mas quem te autorizou? Eu falei assim, mas precisa de autorização? Não sabia, né? Achava que era só chegar lá e trabalhar. Eu falei assim, não precisa, você não pode ficar aqui. E aí eu fiquei pensando, na hora que ele começou a falar, você não pode, você tem que desmontar, você tem que sair. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais R$1, sabe? Eu precisava dessa venda de hoje para poder ir embora, colocar gasolina no carro do meu sogro para ir embora. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu chamei ele, eu falei assim, olha, tem tantas pessoas já aqui, como elas estão e eu não posso ficar? Não, porque não tem jeito, elas já estão há muito tempo, há muitos anos, não tem como você ficar, você tem que ir. Me deu uma crise de choro, do nada, me deu um desespero, uma angústia, e eu falei para ele, tá bom, só que eu comecei a chorar. Eu acho que ele se sensibilizou realmente, porque eu não tinha mais argumento. Eu já tinha usado tudo que eu podia. Então, não tinha mais argumento. E aí, eu peguei... A hora que escorreu a lágrima, que eu comecei a chorar e queria desmontar, ele pegou e falou assim, você precisa trabalhar, né? Eu falei, eu preciso muito trabalhar. Ele falou assim, então você vai ficar. Olha que legal. E aí, a sensibilidade dele também, nesse momento, foi uma coisa... E de lá,
na verdade, não tínhamos nenhuma licença da prefeitura nem nada. Eles, na verdade, faziam uma vista grossa ali também. Sim, Mas também não era uma coisa que era legal, porque eu sabia que... Eu sabia não, hoje eu sei, né? Que aquele dono da lanchonete lá dentro da faculdade que paga imposto, que paga aluguel, ele quer morrer quando ele vê aquelas barraquinhas todas lá, vendendo, sei lá, metade do preço que ele vende lá dentro. Hoje... Eu, como empresária, empreendedora, eu entendo isso. E hoje, você não tinha, talvez, tanta estrutura, isso era ruim. E hoje, você tem uma estrutura, qual é o entrave hoje? A estrutura, mesmo com essa estrutura, eu ainda pretendo crescer, pretendo abrir outras lojas. Eu não sei se franquia, porque formatar uma franquia, eu ainda acho que tá um pouquinho distante. Mas como eu falo que eu tenho esse giro, né, de fazer acontecer, sim, eu conseguiria abastecer outra loja. Eu falo que eu conseguiria. E agora animado com a gerência. Você sabe que com a pandemia, acho que um monte de gente acabou fazendo algumas coisas em casa. Muitas mulheres, inclusive, perderam o emprego e acabaram começando a fazer alguma coisa em casa, né? E eu acho que é bacana, até porque assim... quando você tem essa aptidão, esse dom, eu acho que você tem que investir nele e fazer com amor, porque eu acho que cozinhar, fazer doce, fazer bolo, seja o que for, quando você usa as mãos para fazer alguma coisa para alguém, que é literalmente isso, né, muito pessoal, a questão da comida, você tem que ter realmente um dom e uma paixão. Então, a minha pergunta eu acho que deve ter acontecido, deve ter tido diversos motivos para que você pensasse em desistir, né? E o que te fez continuar? Qual é a inspiração que te fez continuar e que te faz continuar hoje, que faz com que você levante todos os dias com esse amor que você tem pelo que faz? Fácil nunca foi. Já pensei em desistir diversas vezes. É assim... Hoje, um pouquinho mais, antigamente eu pensava em desistir assim, você não tem um sábado, um domingo, um feriado, você não tem horário para horário você tem para entrar, que é muito cedo, mas você não tem horário para terminar. Então, é uma coisa assim, perdi diversas festas de aniversário, casamento. Eu só ia em festas de familiares quando eu era obrigada a levar o bolo, encomendavam o bolo, você né? ia, mas tinha que e aí trabalhar eu tinha que ir, porque, enfim, né, eu estava a trabalho também. Pensei muito, falando, meu Deus, essa vida, eu não quero ter essa vida, é muito difícil. Hoje, um pouco mais fácil, me faz persistir no meu sonho e me faz... A hora que eu vejo um cliente meu comendo um produto que eu faço, a hora que eu lembro daquela memória afetiva resgatada, e vejo ele falar, nossa, esse doce parece o doce que eu comia na casa da minha mãe, na casa da minha avó, e eu consigo resgatar isso, eu falo assim, eu estou no caminho certo. De também ver que outras mulheres também se inspiram em mim, eu acho muito importante. E na quarta-feira eu tive a maior demonstração, quarta-feira passada, disso, de pessoas que falam assim, nossa, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Então isso para mim foi uma coisa assim que me deixou assim, o coração cheio. Você estava falando da pandemia, a pandemia a gente trabalhou muito, foi a época que eu acredito que a gente mais cresceu. Sim. Foi na pandemia, por conta que nós estávamos realmente tentando levar um pouco de carinho, de afeto para essas pessoas, mesmo a gente sofrendo muito por ter que desligar funcionários no começo, que ninguém sabia realmente como que era. Eu afastei um pouquinho os funcionários, eu não parei de trabalhar, nenhum dia. O meu funcionário que pegava transporte público, ele não ia. Então, assim, eu trabalhava dobrado, mão na massa mesmo, porque eu não podia arriscar, eu falava, não podia arriscar a vida dele, ele tinha a família dele. Né? Que naquele momento, além de empresária, você também estava levando algo de carinho, né? Exatamente. Estava resolvendo, fica aqui, você vai resolvendo. Você sabe que eu penso que se a gente tivesse um conselheiro, alguém que falasse, olha, não vai por esse caminho, vai por aqui. Esse manual, né? Um manual. Aqui vai dar errado, você vai ter que passar por tanta coisa, por um processo. Então seria bacana se a gente tivesse alguém para dar umas dicas pra gente assim, né?
mais o processo. Esse é o nosso como eu disse, propósito, né? Você em Cena, acho que trazendo histórias, nosso propósito também tá aqui, a gente é Então, filantrópico. eu acho faz, assim que a gente gosta de ouvir, né? Porque é legal, né? Isso a gente aprende um pouco. Então, Aline, eu acho que você podia, né, de repente, ser inspiração para algumas pessoas, né? Olha ali e fala qual conselho que você daria, de repente, para quem quer empreender, encurtar esse caminho, todo esse sofrimento que você passou. O que eu falo assim, nunca desista, siga em frente, trabalhe duro, porque não é fácil. Então tem que trabalhar muito mesmo. Eu falo que a vida que a gente mostra, talvez ali na internet, não é a mesma coisa que a gente passa. Sim. Então, assim, não desista. Por mais difícil que seja, siga no seu sonho. Que tem o sabor da recompensa também é maior. Tem, Quando tá sim. porque vai ter uma recompensa e aí você vai falar, olha... Ainda que doa, olha pra né? Fiorino Ainda lá que atrás. doa, Ainda que eu doa. passo. É o que eu Lembra da falo. Fiorino? Lembra da Fiorino, do pneu, daquele pneu. Hoje, quando eu ando no meu carro, eu falo assim, nossa, eu já andei naquela Fiorino que furou o pneu três vezes Mas no não é? mesmo dia. Então eu falo assim, persista, estude, vai atrás. Também não adianta pensar que vai cair do céu, porque não cai não, Nada, tá? né? Nada. Trabalhe. E o sabor pra gente fechar, né? O sabor de ver a filha levando junto. Além de estar do Indo no lado, caminho, né? além de estar do lado, você vê ela brilhando também os olhos, também animada, também dando ideia. Isso tá em flow também, né? Sim, sim. Não é gostoso isso? É muito gostoso, é muito gostoso. Ainda mais pelo, né, por eu ter sido mãe tão jovem, e as pessoas desacreditam da gente, né? Porque acontece. Sim, a Tainá Então, tá com assim, quantos anos A hoje? Tainá tem 26, 26, Tainá? Já? 27. Duas Eu fui- irmãs, né? Duas irmãs. Eu fui mãe, não tinha 15 anos, tinha 14 anos quando eu fui mãe. Fui completar 15 anos, ela já tinha nascido. Então é assim, em pensar que eu acredito que hoje eu fiz o meu melhor pra Não é? ela, né? E é legal que vai curtindo há muito tempo Sim, junto fazendo sim. e tal, né? Às vezes a gente sai aquelas Mas, faísquinhas, não, sabe? Gente, qual mãe, né? Senão, Qual mãe que é. não sai faísca? Não Né? existe isso, né? Não Sim, existe. sai aquela faísquinha, mas no fim a gente fala assim, não, Acho que uma das coisas bacanas é Nosso você estar no caminho caminho e junto. ver pessoas Sim, do lado, sim. principalmente pessoas da família. Você né? sabe que E eu tenho uma pergunta que eu faço em todos os podcasts, você sabe, né? E eu vou fazer hoje de novo, né? A pergunta que não quer calar. Eu preciso que você me responda profundamente. Hoje, o que te inspira? O que me inspira? Ser uma pessoa melhor, de poder ajudar outras pessoas também, poder ser uma grande empresa. E eu acho que hoje eu gostaria de ajudar outras pessoas a chegar no caminho que eu cheguei. Muito bom. Você vê que bacana? Eu me inspiro e quero inspirar elas. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, claro. Porque assim, a inspiração, a gente tem inspiração em outras pessoas também. Mas quando você Mas tem eu uma quero história, ser uma inspiração E hoje. quando você já tem uma história, você sabe que você é uma inspiração, né? Porque eu acho, né? Eu sempre digo aqui que você só fala daquilo que você tem propriedade, né? Então, quando você tem muita propriedade daquilo que você vivenciou, daquilo que você passou e superou, você criou uma musculatura mental tão fantástica que você consegue falar daquilo com muita propriedade, né? E principalmente quando você desenvolve algo aonde você entra nesse estado que você entra, que a gente chama de estado de flow, você acaba fazendo, sabe o quê? Contaminando, não sei se essa é uma palavra, mas influenciando quem está perto. Sim. É propósito, vem É no propósito. olhar, Então, vem assim, na você não atitude. precisa. Imagine que se você tivesse, de repente, um investidor que investisse o que você precisa, que outras empresas têm, talvez você não tivesse isso. Porque é propósito, trabalho sem propósito, né? Ação sem propósito, atitude sem propósito, não faz muito sentido para você quanto pessoa, né? É o que eu falo, eu tô muito entusiasmada nisso, de querer passar o meu conhecimento para outras mulheres, para outras pessoas. Porque eu falo assim, minha trajetória até aqui não foi fácil, mas eu consegui. Bom, Então, nós se eu falamos, conseguir, né? eu acredito que elas consigam também. A gente dá um brinde aqui da nossa muito vizinha aqui, que é um obrigado. tratamento do que você quiser lá com Ai, ela. que legal, muito A obrigada. gente não faz nada sozinho, né? Aqui a gente tem uma equipe maravilhosa. Graças a Deus eu tenho os dedos dos meus filhos também que ajudam. É uma startup, tem o Borel, tem uma equipe, o Luigi.
a Edna, tem o Ricardo, tem um monte de... É uma startup. A gente quer ajudar e trazer histórias, contar boas histórias, né? Então a gente tem aqui um apoio da Isolar, que fez uma acústica do shopping, né? A pessoa pode vir assistir. A Isolar é especialista nesses vidros acústicos que tem no nosso estúdio. Não, e você vê que é um negócio fantástico, né? Porque a gente tá aqui no ar gravando e as pessoas passando no corredor, E a né? Nani, a sua Sim, parceira, eu lá vi, esperando, ó. maravilhosa. A Nani que vai entrar daqui a Sou pouco. apaixonada. Ela é uma inspiração também em comunicação. Eu estou fazendo um curso de comunicação também, mas eu falo que ela é a minha inspiração, porque ela é dinâmica, ela é leve, ela é solta, ela fala. Eu falo que eu ganhei ela de presente pra minha vida. Bom, nós falamos que ela faz bolo, que ela faz doce, faz isso, faz aquilo. Não conheço os doces. Nós vamos visitar lá João Cachoeira. Por favor. Depois outro Qual é o endereço. nome da loja? A Qual é o loja nome da chama marca? Loris Loris Cakes. Loris Cake, Isso, arroba Loris Cake. arroba no Loris Instagram, Cake. é isso Enquanto aí? tava falando aí, o Isso. Borel já vai colocando as imagens. Arroba Loris Cakes. bacana. O Borel é super Tem o meu cheio de também, que insetos, agora eu ó, falei que eu quero também postar, eu faço no meu, mostro um pouquinho do meu dia a dia, que é o arroba Loris_Aline. Temos 2 lojas, a loja da rua João Cachoeira, 380, no Itaim Bibi, e a loja do Tatuapé, na rua Emília Marengo, 222. Te convido vamos lá. vocês. Muito bom. Vai lá Não, eu não conhecer. posso ir, que eu vou dar um prejuízo danado, você sabe. Não, Né? vai, pode ir. Mas Então, muito bom. obrigado. Eu viu? que agradeço, É uma agradeço história muito muito. bacana, espero que as pessoas Ai, legal, muito assistam e compartilhem. Obrigada. Obrigada a você, porque assim, toda semana a gente aprende um pouquinho, né, João? Sim. Então, obrigada por compartilhar a sua história, por nos ensinar um pouco mais. Não, E eu que na agradeço. semana que vem estamos de novo aqui. De novo aqui. E você em cena.